É sempre uma grande alegria a sua conexão conosco para o nosso culto. Amanhã, o segundo domingo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o espalhar do Evangelho pelo mundo, chegando até nós também. A temática para esse final de semana é a liberdade vinda de fora, firmado no texto de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 26. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto com o grupo Boa Nova. A próxima canção, também de autoria do Boa Nova, mas pelo que eu vi a galera aqui conhece a música. A gente vai ensinar pra vocês o refrão. É muito fácil, hein? Muito fácil, ó. Todo mundo aí consegue dar um pulinho pra frente? Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Foi. Barbada, né? Agora levanta as mãos. Ah, ó, agora, ó. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão. Barbadinha, né? Vamos junto! Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, de Jesus vem o perdão. Pela graça de Deus mediante a fé, eu e você ganhamos o céu. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão. Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão, dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar, a alegria domina o coração. De Jesus vem o perdão.
confessemos ao nosso Deus os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, convido você a que possa acompanhar comigo a leitura do Salmo de número 3. Esse salmo é um salmo de Davi, quando ele se sentiu perseguido pelos seus inimigos, inclusive pelo seu filho Absalão. Como é uma súplica a Deus de proteção, confiando nele, fazemos a leitura do salmo voltados para o altar. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ouçamos também a leitura da carta para o dia de hoje, que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Dos versículos 23, indo até o final do capítulo 3, entrando no capítulo 4, até o versículo de número 7, onde lemos a respeito da lei de Deus, que no Antigo Testamento guiava seu povo, apontando para o Cristo que viria. E a revelação do apóstolo Paulo, de que somos salvos mediante unicamente a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Digo mais isto: enquanto é menor de idade,
o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Assim termina a leitura da carta para o dia de hoje. Após ouvirmos esses dois textos, nós queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, convido você a cantar junto ou acompanhar o coral paroquial formado pelas comunidades São Paulo e Bom Jesus, Fátima Cachoeirinha e Parque Residencial Itacolomi, sob a regência de Camila Nerbas. Minha
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto há pouco lido, o texto de Gálatas, capítulo de número 3, destacando o versículo de número 26, onde diz: Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Sob o tema liberdade vinda de fora. Amigos do Salvador Jesus, estamos diante da carta do apóstolo Paulo, que escreveu aos cristãos da igreja da Galácia, por volta do ano 56 depois de Cristo. Hoje, essa região faz parte da Turquia. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo estava em plena expansão pelo mundo, cumprindo a ordem de Jesus de pregar o evangelho a todas as nações. Em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e hoje, lembrando o dia de amanhã, o segundo domingo após Pentecostes, lembramos que os discípulos foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E aí, partiram para o mundo, levando o evangelho. Os anos foram passando. É importante lembrar que o domínio do Império Romano ainda se fazia presente. Com o agir do Espírito Santo, a palavra no coração das pessoas, essas pessoas passaram então a crer no Salvador Jesus. É importante lembrar que nesse meio tempo também, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Deus chamou alguém completamente longe dele para junto dele. Escolheu Paulo, o apóstolo Paulo, como um fora de tempo, a se juntar à equipe de pregadores do Evangelho, para que o Evangelho fosse anunciado aos gentios, aqueles que não eram judeus. Na carta do apóstolo Paulo agora, escrevendo à igreja, na qual, numa de suas viagens missionárias, ele fundou esse trabalho pregando o Evangelho, viu que ali judeus estavam fazendo uma cobrança em relação àqueles que se tornaram cristãos e que não eram judeus, para que fossem circuncidados e também que guardasse as leis de Moisés, lá do Antigo Testamento, para serem considerados, então, cristãos. É aí que Paulo, no capítulo 3, versículo 23 em diante, texto que lemos há pouco, nos diz: Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. E Paulo continua dizendo: a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. É importante lembrarmos de que a lei da qual o apóstolo Paulo fala em nosso texto, ela teve uma função temporária, passageira, que terminou quando Cristo veio ao mundo. Jesus já havia deixado isso muito bem claro durante o seu ministério, quando em certa oportunidade ele curou no sábado e foi bastante criticado, e ele disse ser Senhor do sábado. Em Colossenses 2, 16 e 17, nós lemos: Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, ou a festa da lua nova, e o sábado.
Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Jesus veio ao mundo no tempo determinado por Deus, cumprindo sua promessa de salvação para toda a humanidade. A lei que os seres humanos não poderiam cumprir, os 10 mandamentos, Cristo cumpriu em nosso lugar. Morreu, ressuscitou, para que tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Nos tornamos, então, mediante a fé nele, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Essa é a liberdade vinda de fora, Jesus. Nada há em nós que justifique diante de Deus para que nós possamos receber a salvação. Acabamos de ouvir o coral paroquial cantar isto. Não há nada que venha de nós que possa nos justificar. Não é por cumprimento de obras que nenhum ser humano consegue agradar a Deus e ter a salvação. Efésios 2, 8 e 9 nos lembra isso claramente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 nos lembra, somos feitura dele, criados para boas obras, a fim de que possamos andar fazendo boas obras, mas a partir somente da fé que recebemos do nosso Deus. Jesus veio para nos libertar e salvar. E lembramos do seu sacrifício redentor. E 1 João 1,7, jamais podemos esquecer. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos nós, então, somos filhos de Deus. E Paulo deixa claro também que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, o único legítimo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nosso Salvador, Deus eterno com o Pai e o Espírito Santo. Nós, os cristãos, somos filhos adotados de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando já desde o santo batismo, quando crianças, nós então recebemos o Espírito Santo, ou quando alguém ouve o Evangelho e passa a crer pela ação do Espírito Santo e é selado com o santo batismo também, esse Espírito está na vida do cristão. Lembramos de 1 Coríntios 3,16, em que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, diz: não sabeis que sois santuário do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vocês? É esse Espírito e somente por Ele que nós temos forças para podermos chamar Deus de nosso Pai, como o fazemos no Pai Nosso. O apóstolo Paulo enfatiza também de que não somos mais escravos. Em que sentido? Escravos do pecado, escravos do diabo e escravos da morte. Mas somos filhos e, sendo filhos, somos herdeiros e somos livres. Livres do pecado, pois temos o perdão dos pecados através do sacrifício de Cristo na cruz e sua vitoriosa ressurreição. Livres do diabo, pois Jesus é o vencedor. E já desde o santo batismo nós estamos envoltos pelo manto de Cristo. E no Antigo Testamento, Isaías 61:10 nos diz: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos livres também da morte. 1 Coríntios 15:22 diz: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. E em 1 Coríntios 15:54,
o apóstolo Paulo também nos fala: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte está vencida por Cristo. Não precisamos temê-la. Temos em Cristo a certeza da ressurreição e da vida eterna. Ao finalizar, precisamos lembrar ainda que o Espírito Santo que Deus nos deu ao nos tornar seus filhos é quem nos induz e nos dá a força para que nós possamos juntar as nossas mãos e orar ao nosso Deus. Também é Ele que nos dá forças para que nós possamos testemunhar, compartilhar do amor de Deus para o mundo. E essa é a temática 2022 da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Igreja que, nesses dias agora, terminando amanhã, domingo, a 63ª Convenção Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, firmada no lema, de que oramos firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. É o Espírito Santo também que nos dá forças para que possamos louvar ao nosso Deus, agradecer. Também é o Santo Espírito que nos consola quando choramos. Traz alegria em vez de tristeza, nos mostrando a palavra do nosso Deus. Perfume de felicidade em vez de lágrimas. Roupas de festa em vez de luto. O Espírito Santo nos dá forças para vivermos uma vida também de exemplo, uma vida cristã aqui no mundo, a partir da fé que recebemos em Cristo. Ser, portanto, sal da terra e ser luz para o mundo, conforme Mateus 5, 13 e 14. Estimados presentes em Cristo Jesus, firmados em Cristo pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, usufruamos da liberdade vinda de fora. Somos livres para servir a Deus e ao nosso próximo em amor, na família, na igreja e na sociedade, pelo mundo afora, aonde tivermos. Que a nossa súplica ao nosso bom Deus seja para que vivamos esta nova vida pela fé em Cristo Jesus, orando e compartilhando Cristo para todos. Deus nos abençoe em sua graça, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Momento da nossa oração geral, em que temos alguns pedidos aqui, algumas lembranças, e você se sinta incluído também, se seu nome não aparece aqui, mas Deus te conhece muito bem, já desde o ventre materno, a oportunidade de ter tocado o teu coração, já desde o santo batismo, com a palavra. Enfim, você é muito bem-vindo e sinta-se incluído em nossa oração geral. Lembramos aqui a dona Glaci, nas suas necessidades de saúde, dona Enedina, dona Cristina e Guiomar. As gêmeas sobrinhas lá do Paraná, a Thalita e a Melissa, em boa recuperação de saúde também. Lembramos dona Teresa, dona Ana, Elta, Lolita, dona Ida, a União Amparo dos Deficientes Físicos. Também lembramos amanhã o aniversário do seu Oswaldo Dada Agliardi, sogro, em que a família estará reunida também, e que nós teremos a oportunidade de também ouvirmos lá junto com a família a mensagem deste culto também tão importante que estamos tendo agora. Também não podíamos deixar de nos lembrar das pessoas nas suas necessidades e dificuldades, ainda em tempo de Covid. Também pelas guerras no mundo, tantas vidas ceifadas, também tantas agressões a pessoas a partir de muitas questões que estão acontecendo pelo mundo. Lembrar-nos, como falamos na mensagem, da 63ª Convenção Nacional em Guarapari, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, lembrando de todos os convencionais, que Deus possa abençoar o final desta convenção, o retorno de todos os convencionais às suas comunidades e também aqueles que receberam os cargos
foram colocados novos nos cargos ou na continuidade, que Deus possa abençoar também o servir, como também o servir de todos pela igreja. Pedimos pela igreja de todo o mundo, que Deus abençoe a pregação do Evangelho da salvação por todo o mundo, e que também dê oportunidade àqueles que não querem conhecer a mensagem, que a partir da ação do Espírito Santo, pela palavra e os sacramentos, sempre possam continuar movendo corações e firmando as pessoas em Cristo. Oramos. Bondoso Deus, como é bom termos a Ti e sabermos que a nossa liberdade veio de fora. Não tínhamos condições, pela nossa pecaminosidade, de resolver o nosso problema. Ninguém tem. E por isso, Tu estendeste a Tua mão maravilhosa através do Teu Filho Jesus, para ser o nosso Salvador. Louvado seja, Senhor. Obrigado pelas palavras tão importantes do apóstolo Paulo, nas lembranças, mostrando claramente sobre lei e sobre evangelho. Ninguém pode se salvar cumprindo leis, mas a Tua graça e a Tua misericórdia em Teu Filho Jesus nos oferece o perdão, a vida e a salvação, nos tornando Teus filhos e herdeiros da vida eterna, dando oportunidade pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. Bondoso Deus, olha com Tua misericórdia para todas as necessidades das quais citamos e as referidas pessoas e tantas outras que, quem sabe, estão conectadas conosco nas suas necessidades e não têm os seus nomes aqui colocados, ou pelo mundo afora, intercedemos por elas também. Bondoso Deus, por quem fez aniversário e quem sabe tantas outras pessoas que não estão citadas aqui também, dá muitos e muitos anos de vida, abençoados com sua família e firmados em Cristo Jesus. Bondoso Deus, olha com Tua misericórdia e graça, ainda para tempos difíceis de pandemia, tempos de guerras, tempo de tantas violências, tempo de tantas dificuldades, necessidades, angústia, dor, olha com a Tua misericórdia e dá a certeza do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, e que Tu jamais deixas ninguém abandonado, porque disseste, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Fica conosco, guia-nos em Tua graça, faz-nos sempre ter a certeza desse Teu amor, e que somos salvos unicamente mediante a fé em Cristo Jesus, e queres que vivamos a nossa vida cristã em amor a Ti e ao próximo, na família, na igreja e no mundo em geral. Ouve-nos e abençoa-nos em Tua graça, em vida de oração e também compartilhamento do Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos, agradecemos e Te louvamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Momento de agradecimento por todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Também fica o convite para que você possa estar conosco novamente, sábado que vem, 19h15. E que compartilha sempre esta mensagem da salvação para o fortalecimento de muitas pessoas, bem como também, quem sabe, para que outras pessoas que não conhecem o Evangelho possam ter oportunidade também da ação do Santo Espírito em seus corações, da fé em Cristo Jesus e da salvação. Fica o convite para os nossos cultos presenciais, aqui no bairro Fátima, em Cachoeirinha, Rua Paraguai 37, às 19h, de todos os sábados, e no Parque Residencial Itacolomi, parada 79A, da faixa Cachoeirinha-Taquara, os cultos aos domingos, às 9h. Deus te dê uma feliz e abençoada noite, também um domingo abençoado, e semana abençoada, e estar conosco novamente, 19h15, no próximo sábado, com o nosso culto remoto. Deus abençoe a tua vida. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos convidando você a cantar junto ou acompanhar com o hino 346
do Inário Luterano.